preocupante, porque os países organizados com um sistema de saúde mais estruturado, eles têm gastos muito mais públicos do que privados, mesmo os Estados Unidos, por exemplo, que tem um sistema que não tem uma organização tão ideal, ele tem um gasto público maior e ele não é que eles não provêm saúde diretamente pelo público, eles contratam as operadoras para prover a saúde, mas o gasto, a origem do gasto é gasto público. Quando a gente fala um pouco do panorama de saúde, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pode ver que nos últimos anos a gente está tendo um decréscimo, né, da quantidade de beneficiários em planos de saúde. Isso tem, claro, relação com a crise econômica que a gente tem passado, mas tem relação também com a sustentabilidade do sistema. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais disso, né? Cada vez menos pessoas têm tido capacidade, né, de pagar por esses serviços. O número de operadoras também tem caído, isso veio uma lógica um pouco de mercado também, mas tem esse decréscimo nos últimos anos. Claro que as maiores acabam concentrando os serviços. E também é importante ressaltar, né, o tipo de contratos. Cada vez mais a gente tem tido contratos empresariais e cada vez menos contratos individuais ou familiares, muito pela regulação que hoje é imposta ao sistema, né, a saúde suplementar. Então é algo que a gente tem que pensar nos próximos anos. E falando também do panorama, a gente vê que o número de beneficiários tem caído, né? Vocês viram no gráfico anterior, então tem uma queda aí, uma comparação entre 2014 e 2018 de 6,4%, mas ao contrário, quando a gente vê a quantidade de exames, de terapias e internações, só tem aumentado, e especialmente terapias, que vocês podem ver ali, aumentou 65% em 4 anos. Isso, com certeza, vai levar à dificuldade de sustentabilidade do sistema e cada vez o sistema ficando mais caro e mais difícil de dar acesso a toda a população. Quando a gente também compara um pouco o cenário de 2014 com o cenário de 2018, a gente vê a quantidade, né, de procedimentos per capita. A gente tinha em 2014 5,4 consultas por ano, 2018 5,8 consultas por ano, diminuindo, né, o número de beneficiários. 14,1 exames por ano, 18,2 exames por ano por beneficiário. 1,1 terapias por ano, e quase dobra, né, em menos de 4 anos para duas terapias por ano. E o preço aumenta também. A gente tinha 0,15 internações por ano e passa para 0,17 internações por ano, crescendo também a quantidade de internações e o preço. Então, quando a gente vai ver, o custo cresce 138% por ano, e isso a gente chama da inflação médica, né? A inflação médica é muito maior do que a inflação comum, né? Que é medida pelos índices de inflação. Então, isso bota em risco toda a sustentabilidade do sistema. A gente fala da saúde suplementar, mas isso interfere também no sistema público. Quando a gente vai trabalhar um pouquinho a distribuição das consultas que são feitas, né, dentro da saúde suplementar, a gente consegue ver uma grande concentração de consultas em pronto-socorro e pronto-atendimento, né? Isso mostra também um pouco da desorganização do sistema, porque a lógica do sistema, um sistema bem estruturado, a consulta de base não deve ser a consulta de emergência, né? Ela deve ser uma consulta normalmente eletiva. E daí, quando a gente vai falar um pouquinho da distribuição das especialidades, a gente vê que a maioria, a maior é a clínica médica, seguido de ginecologia e pediatria, e daí as outras subespecialidades. Isso também é um dado preocupante, porque no sistema de saúde que a gente tem uma organização melhor, a maioria das consultas são feitas pelo médico de família ou médico generalista, né? Que é o que deveria ser a porta de entrada do sistema. Se vocês vão ver aí, ele não está nem entre os 15 primeiros, das 15 primeiras especialidades. Então é algo também que nos preocupa quando a gente vê esses dados. Daí falando um pouquinho de desperdício, né? Esse dado da ressonância saiu
acento acabou desconfigurando ali. Esse dado da ressonância magnética mostra muito uma grande distorção que a gente tem no Brasil, né? Quando a gente fala de saúde suplementar, a gente acaba dando um acesso exagerado a alguns tipos de procedimentos e exames, quando a gente devia estar concentrando nas ações mais básicas de saúde. Então, a gente tem quase o triplo, mais do que o triplo, né, da média da OCDE, que são dos países desenvolvidos. Quando a gente fala daí dos países que têm sistemas de saúde mais organizados, como é o caso da Grã-Bretanha, em especial, mais do que 4 vezes o número de ressonâncias que a gente faz. E daí um exemplo de um país da América do Sul, que é o Chile, que também tem um sistema de saúde mais organizado, faz parte da OCDE, ele faz 13. Daí a gente tem que falar um pouquinho também do que o Bruno falou do over e do under, né? Eu acho que a média ideal é muito mais perto da OCDE e da Grã-Bretanha, entre 40 e 52 exames, que é o que também o Canadá, que é um país que tem sistema organizado, faz. E quando a gente vê ali o do Chile, é um pouquinho abaixo, né, do que a gente deveria esperar. Então a gente também não vai trabalhar com under, mas a gente devia estar muito mais próximo ali dos 40, 52, do que os 167, que é um absurdo. Os principais destinos, né? Como é que é